Boa noite. Vamos conversar um pouco sobre o poder da fé. Acredito que é algo que a gente deve estudar um pouco, pensar um pouco sobre isso. Então, o capítulo ele começa dizendo que a fé tem um poder. E esse poder está em cada um de nós. Por que a gente não sabe usar esse poder? Por que não usamos esse poder? Quando o Evangelho diz que nós temos prodígios ainda em estágio latente, em Gé, que precisam ser desenvolvidos, esses são os poderes. Mas a gente não sabe nem quais são, não sabe nem por onde começar. Deus, nosso Pai, nos deu potências maravilhosas, milhares delas, e nós não sabemos como usar. Então, precisamos entender essa fé que a gente não usa. E ele começa o capítulo dizendo que veio um homem no meio do fogo, se ajoelhou perto de Jesus e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que ora cai no fogo, ora cai na água. E levei para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada. Por que nós somos tão incrédulos quando se trata das coisas de Deus? Por que não confiamos, igual os discípulos, que nós podemos mais? E todos nós podemos muito mais do que nós imaginamos. É que nós não confiamos nisso. E ele diz, até quando estarei convosco? Até quando há de sofreres? Isso quer dizer que se a gente não tiver fé e formos incrédulos, nós vamos sofrer. E vamos sofrer bastante. Porque não usamos a nossa fé. Porque não usamos os prodígios que Deus nos deu. Porque somos incrédulos. Somos aqueles que têm dúvida de tudo. Aqueles que não confiam nas coisas de Deus. Se falar para alguém aqui, olha, ame seu inimigo, ele vai dizer não. Perdoe, também não consigo. Não é assim? Ame-se mais, também não consegue. Vocês percebem? Por que temos tanta menos-valia? Por que nos achamos tão pouco? Por que achamos que não temos condições de sermos melhores? Que na verdade nós somos muito melhores do que pensamos, mas nós não confiamos nisso. Por que não acreditamos que a gente pode realizar qualquer coisa a nível material e a nível moral? Mas a gente não acredita nisso. Nós não confiamos nem nas nossas condições, nem no amor de Deus para conosco. Mas Deus confia em nós. Tanto que Ele nos deu tudo que a gente precisa, mas a gente não usa. Veja, Ele nos deu inteligência para discernir e criar qualquer situação. Ele nos deu uma potência fantástica, que é a maior de todas as potências, que é a vontade de realizar tudo. Mas a gente não usa. Ele nos deu discernimento, Ele nos deu fluidos com os quais nós podemos criar qualquer realidade que a gente quiser. Nós podemos plasmar, através do nosso pensamento e da nossa vontade, qualquer futuro para nós. Mas nós não confiamos. Nós sempre achamos que não podemos. Sempre achamos que não merecemos. Sempre achamos que somos pouco. Não confiamos. E é isso que Jesus quer nos chamar a atenção, que nós temos um poder imenso, mas a gente é incrédulo.
desconfiado. De tanto sofrimento que já passamos, só achamos que as coisas são ruins e que vão piorar. E que não merecemos nada melhor. Nenhuma dessas coisas é verdade. Quem, como todos nós, tem um Pai de amor, não pode acreditar nessas coisas. Não pode. Porque Deus nos ama mais do que nós conseguimos nos amar. Deus quer o nosso bem mais do que nós queremos o nosso próprio bem. Ele só espera que a gente se relacione com Ele. Mas a gente não se relaciona com Deus. Só quando estamos em uma condição muito ruim. Aí lembramos de orar. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. Todas as coisas de Deus, ela precisa de constância. Elas precisam ser permanentes. Eu preciso me relacionar com Deus constantemente, permanentemente, todos os dias, todos os momentos do dia. Eu preciso que meu coração esteja conectado com Ele. Isso chama-se uma lei, chama-se lei de correspondência. Quando você se corresponde com o amor, você recebe amor. Agora, o egoísta não consegue se corresponder com o amor. Então ele não recebe. A mesma coisa a confiança. Se eu confio em Deus, eu começo a receber essa confiança no meu coração. E começo a acreditar nas minhas possibilidades. E nos prodígios e nas potências que Ele nos deu. É algo que todos podemos fazer. Mas estamos distraídos com as coisas do mundo. Vivemos impacientes, ansiosos, acelerados, inseguros, com medo, duvidando de tudo. E queremos que as coisas deem certo. Então os discípulos voltaram e perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos? E ele disse: porque são incrédulos. Se vocês tiverem fé do grão de mostarda, não tem nenhuma coisa impossível. Então aqui está a resposta para todos nós. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem nada que seja impossível para nós. E essa fé já está em nós. De novo, nós não nos correspondemos com ela. Nós nos correspondemos com a ansiedade, mas não com a fé. Nos correspondemos com a agitação. Corremos por aí agitados, com pressa. Tem pessoas que chegam no lugar com pressa, vão para outro lugar, continuam com pressa, chegam em casa, continuam com pressa, fazem as coisas todas com pressa, dormem com pressa e acordam no outro dia com mais pressa. Como é que ele pode se corresponder com Deus? Como é que ele pode se corresponder com a fé? Já que a mente dele está tomada pela pressa. A única coisa que ele consegue enxergar é a pressa. É a ansiedade. É o medo que as coisas não vão dar certo. E se ele trocar esse medo que as coisas não vão dar certo pela certeza de que elas vão dar certo? Então a fé, ela pode ser usada tanto para as coisas materiais como para as coisas morais. E Jesus diz no capítulo: olha, não tem nada que vocês não possam conseguir. Tanto nas coisas materiais quanto nas morais. E o que são essas montanhas? Essas montanhas são exatamente o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ansiedade, a nossa pressa, a nossa vaidade. Parece que às vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre, a gente acha que não precisa de Deus. Não é? Nós somos autossuficientes.
Isso é uma característica do arrogante. O arrogante é que é dono da verdade, só ele tem a verdade e ele se acha autossuficiente, não precisa de ninguém. Enquanto para se relacionar com Deus, nós precisamos de humildade. Saber que Ele é o Pai, saber que Ele é o absoluto. E nos colocarmos na nossa condição de relativos, de filhos, de co-criadores, não de criadores. O poder que nós temos é dado por Deus. Veja, todas as experiências que vocês estão vivendo, todos nós estamos vivendo, foi dada por Deus. Esse corpo foi dado por Deus, o emprego foi dado por Deus, os filhos, a casa, o carro, a comida, todos. Nós não temos mérito, gente. Isso tudo é dado pela misericórdia divina, pela providência divina, acreditando que nós vamos evoluir a partir dessa experiência. Ele confia tanto que nos dá todas as coisas, confiando que nós vamos evoluir a partir. E nós não confiamos nele. Não confiamos em nós, não confiamos nas experiências que estamos vivendo. Todas as outras coisas que não são benéficas dentro desse processo, somos nós que criamos. Não é? Por exemplo, dentro de todas as possibilidades existentes, e Deus é o Pai de todas as possibilidades e probabilidades, a melhor que tinha é essa que você está vivendo. A melhor. Porque Deus não quer nos punir. Então, dentro de tudo aquilo que nós fizemos no nosso passado, a melhor é essa. Ele não escolhe a pior. Ele não quer nos punir. O processo ele é educativo. Ele quer que a gente evolua para o amor. Então precisamos todos os dias fazer todas as coisas com amor. Nos relacionarmos com as pessoas com amor. O amor cura tudo. Não tem outra solução. Enquanto estivermos egoístas e orgulhosos, vamos sofrer. E vejam, isso é o uso da nossa liberdade. Não é Deus. Quem está fazendo as escolhas todos os dias somos nós. Nós podemos usar a liberdade para aderir a Deus ou para ficar contra. Para obedecer ou desobedecer. Para estar convergente ou divergente. Estamos fazendo isso o tempo todo. E precisamos saber quais as consequências das nossas escolhas. Porque todo abuso também nos leva a uma privação correspondente. Se nós quisermos saber por que estamos privados de algumas coisas, privados do dinheiro, porque na outra vida tivemos dinheiro e abusamos. Privados da saúde, porque tivemos saúde e abusamos. Privados de um corpo maravilhoso, desse que a sociedade gosta, porque na outra vida tivemos e abusamos. E podemos, a partir daí, entender um pouco do nosso futuro. Aquilo que estamos abusando hoje vai ser o que vai nos soltar na próxima vida. É simples assim, sem complicação, como são todas as coisas de Deus. Então, precisamos dessa fé, dessa confiança de que essas coisas acontecem desse jeito e que para tudo no universo existe uma lei e que precisamos entender essa lei. Precisamos entender como estamos nos movimentando nesse universo para não sofrermos.
Então ele diz, se você tiver fé, você vai falar que a montanha sai daqui e vai para ali. Se você não tiver fé, você vai se relacionar com os seus inimigos. E eles vão se aproveitar. Por quê? Se você tem fé, você aumenta a tua vibração. Se você não tem fé, você baixa a sua vibração. Quando você baixa a sua vibração, você vai trabalhar com os espíritos inferiores. Isso é lei. Lei de atração. Lei de afinidade. Nós escolhemos com quem queremos nos relacionar. A partir daí, estamos vibrando na mesma faixa. E vamos receber sugestões e induções de quem nós estivermos nos relacionando. Então, vamos acreditar nesse Pai de amor. Vamos acreditar que todos nós temos esse poder. Esse poder foi nos dado por Deus de fazer as coisas melhores, de nos transformarmos em espíritos melhores moralmente, ou em conquistarmos as coisas materiais que a gente quer. Precisamos confiar e não deixar em nenhum momento do dia ou da nossa vida nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Ocupar um espaço na nossa mente e no nosso coração. É uma certeza, de novo, constante, permanente. Aí eu vou me relacionar com os prodígios que já estão em nós, com as potências que nós já temos. E a partir daí podemos transformar qualquer coisa. Todos nós podemos fazer isso. Veja, nós temos um passado, um presente e um futuro. No presente, eu recebo os instintos do passado, ou os karmas do passado. Aqui no presente, eu posso fazer um futuro. Essa é a ideia. Eu tenho um pensamento que é ruim. Aqui no presente, eu troco pelo bom. Eu tenho uma aversão por uma pessoa. Aqui eu escolho gostar daquela pessoa. A aversão, a raiva de alguém, o ódio por alguém, quem está sentindo é quem sente. Você está mudando o seu fluido, a sua vibração. O mal está em você, não está no outro. Veja, que nem essas pequenas coisas às vezes a gente consegue entender. Se eu sinto raiva de alguém, a raiva está em mim. Eu estou preenchendo o meu perispírito com fluidos ruins e eles vão somatizar no meu corpo físico e eu vou ficar doente. Precisamos entender isso. Agora, se eu tenho pensamentos bons, essa bondade fica em mim, essa relação com os espíritos bons fica em mim. Eu recebo fluidos bons e meu corpo é saudável. Se tiveres fé, a vontade, que é a maior potência que Deus nos deu, é o que dá movimento ao fluido. E tudo no nosso universo é fluido. Tudo no nosso universo é magnetismo. Tudo no nosso universo é energia, como que? Então eu tenho uma ideia, um pensamento, eu não vou ser mais egoísta, vou me transformar num ser altruísta. A ideia em movimento, através da vontade. Então durante o dia eu começo a praticar isso, através da minha vontade. Obra realizada. Viram como é simples? Agora, eu não penso em nada, eu me deixo levar pelos pensamentos. Sejam eles bons ou ruins. Mas, por lei de responsabilidade, você é responsável por tudo que acontecer a partir dos teus pensamentos. Porque mesmo inconsciente, nós estamos escolhendo. Nós estamos escolhendo ser inconscientes.
E podemos escolher ser consciente de todos os nossos pensamentos. Para tudo estamos usando a liberdade. A fé, ela é paciente, ela é calma, ela é serena, ela é mansa, porque ela se baseia na inteligência e no conhecimento dos fatos. E ela tem paciência para deixar que toda a sincronização do universo dê êxito àquele pedido. Aquele que não tem fé é apressado, é agitado, é impaciente, é nervoso, é irritado, é intolerante. Quer tudo ao seu tempo, não aceita o não, quer que tudo funcione da maneira que ele acha que é bom. Imprime um ritmo na família, às vezes, que deixa todo mundo meio perdido. Terminando por fazer uma egrégora na casa muito ruim. Quem tem fé, quem confia, quem tem a certeza de que aquele pensamento vai ter êxito, não fica impaciente. A primeira coisa que precisamos ter é confiança em Deus. Deus é de onde tudo emana. Nós recebemos as bênçãos de Deus. Então a minha primeira confiança é em Deus. Não é para a gente ser presunçoso e achar que tem qualidades morais, intelectuais, físicas, ou sei lá qual fores, melhor que Deus, ou melhor que os nossos irmãos. Porque não é verdade. Então, se em Deus tudo emana, é com Deus que eu me relaciono. É em Deus que eu confio. Depois eu confio em mim. Porque se Deus confia em mim, eu preciso confiar em mim também. E eu preciso fazer as minhas escolhas e colocar a minha vontade para realizar essas escolhas. Que é a transformação moral, que é o mais importante. Nós estamos aqui para evoluir moralmente. Os nossos problemas de hoje são questões morais de vidas passadas, que nós viemos aqui para reparar. Então, precisamos fazer um estudo disso. De quem não gosta, por que não gosta, de quem tem ódio, de quem tem raiva, qual é o egoísmo que eu tenho, porque eu só penso em mim. Não é? Porque eu sou vaidoso, porque que eu me acho melhor que os outros. Ou por que eu me acho menos? Por que eu tenho baixa estima? Por que eu acho que eu não mereço as coisas boas? Todas essas coisas precisamos estudar em nós. E daí, através da nossa vontade e confiança, transformarmos todas essas coisas. Gente, nós encarnamos para fazer esse trabalho. Todas as coisas que a gente vê aí são meios para a gente atingir esse fim. Nós não viemos aqui para alegria e prazer. Tanto que o planeta é um hospital. Não é? Nós viemos aqui para reparar as questões morais que nós não fizemos na vida passada. E que ela vem até nós através dos nossos instintos, através dos nossos pensamentos. Se você se conectar a você mesmo, você descobre tudo. E sem esse autoconhecimento, você não pode fazer. Para finalizar, vocês vão ver como nós podemos qualquer coisa. Isso está no Evangelho. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre os fluidos, agente universal. Então, o que é o fluido universal? Primeiro é o amor. O amor é a essência do universo. O amor é a essência nossa. O amor é tudo no universo. Todas as outras coisas são diferentes formas de amor. Então você tem o amor
E do amor vem o fluido cósmico universal, que é o fluido de todas as coisas. Tudo no nosso universo é fluido cósmico universal. Nosso corpo, essa cadeira, essa mesa, os oceanos, navio, tudo que você imaginar é fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal se transforma em fluido vital, que é o fluido que dá vida a tudo. Por isso que ele é vital, fluido que dá vida a tudo. A partir daí entramos num campo que chama-se eletromagnético, que é dos nossos pensamentos. Então eu recebo o fluido vital puro e transformo através dos meus pensamentos no que eu quiser. Nós transformamos em doença, por exemplo. Nós transformamos em sofrimento. Nós transformamos em ódio, em culpa, em medo, em insegurança. E precisamos retornar isso. Porque nesse poder nós temos, nós só precisamos confiar que podemos transformar o ódio em amor, que podemos transformar a insegurança em confiança em Deus. Que podemos transformar o medo em liberdade, porque liberdade é amor, e amor é contrário ao medo. Nós temos esse poder. Nós precisamos confiar nele e usá-lo. Não precisamos aceitar as coisas, os sofrimentos, sem fazer nada. Porque o nosso Pai não quer que a gente sofra, entendam isso. Nós é que escolhemos isso, porque não entendemos nem as escolhas que nós estamos fazendo. E precisamos entender que quando desejamos mal para o irmão, esse mal é nosso. E nós vamos sofrer. Estamos criando destinos de sofrimento há vários milênios. Chegou a hora de nos transformarmos a partir da confiança que precisamos ter em nós, de que nós podemos, porque Deus assim o quis. Porque Ele nos ama mais do que nós nos amamos. Muita paz a todos.